Nesse vídeo eu reuni 5 lições que o filme, olha só, o Rei Leão passa e que são importantes em todo o processo de criação de filhos. Eu pontuei algumas lições e associei ao processo de criação. Eu sou a Edna Barbosa, sou pedagoga, escritora, contadora de histórias. Eu crio conteúdos diários sobre criação de filhos, sobre desenvolvimento infantil, sobre a vida escolar, como o mundo da criança funciona e para desmistificar uns pensamentos sobre a criação e incentivar os pais a consertarem seus erros enquanto ainda é tempo. O Rei Leão é sucesso desde o lançamento de 1994 e agora ele está sendo lançado, aliás, exatamente hoje, né? Está sendo lançado o live action do filme. Bom, eu imagino que todos tenham assistido, então, mesmo que eu diga que eu cite algumas cenas do filme, o intuito não é contar o filme para você, mas fazer uma associação. Porém, se você nunca assistiu, contém os famosos spoilers, sim. Já adianto que isso não é nenhum tipo de publicidade. Eu não estou sendo paga para fazer isso, apenas pontuei 5 lições indispensáveis na criação de filhos. Então eu vou começar falando primeiro da referência familiar. A importância da família na formação do caráter e na identidade da criança. Como isso reflete diretamente na qualidade de vida dela. No filme, desde filhote, o Simba começa a entender que ele faz parte de um reino e que futuramente ele será o rei desse reino. De uma forma muito clara, o meio em que ele vive já começa a deixar bem claro para esse leãozinho que quem ele é, o que pode ou não fazer. E ele começa a ter essa referência a partir do meio em que vive, principalmente por causa do pai, que é em quem ele se espelha, que ele quer ser como o pai, e um pai que é bem presente na vida dele. Ele é um leãozinho feliz, corajoso, brincalhão, até que algo ruim acontece e ele perde esse vínculo familiar e fica bastante triste. Em diversos momentos ele perde a sua identidade. Na verdade, ele se esquece de quem é e não acredita mais no que é capaz de realizar. O mesmo acontece na vida da criança sobre o vínculo familiar. Eu me refiro ao vínculo como um relacionamento ativo, construído no dia a dia com a família de primeiro núcleo, que são os principais responsáveis, que é um vínculo que faz a criança se sentir segura, que gera saúde emocional, que dá elementos para a autoestima, para a construção de uma autoestima e tudo que contribui para a qualidade de vida da criança. A falta desse vínculo é uma das principais causas do aumento nos casos da depressão infantil, na adolescência, e que além da depressão na adolescência gera revolta e a causa de suicídio. Você sabia disso? E doenças emocionais que vão acompanhar esse ser humano nas diversas fases da vida e até na vida adulta. E isso é muito sério porque a falta de vínculo denuncia uma falta de atenção para com a criança. Já existem pesquisas que afirmam que isso é uma negligência. A falta desse vínculo, que é estabelecida através de cuidados, do carinho, das palavras do pai, que fazem com que essa criança se veja como pessoa, a falta disso é uma negligência. E essa negligência contribui com a prática de delitos. A criança cresce e isso faz com que na vida adulta ela se envolva em delitos, como o uso de drogas, roubo, prostituição, e ainda como essas práticas, você vai ver como essas práticas são diretamente relacionadas com a falta de elementos para a construção da autoestima, principalmente na infância. A segunda lição que eu queria falar com vocês entra aqui no vínculo familiar estabelecido através da paternidade. No filme, a paternidade ela é retratada de uma forma muito forte. É o principal vínculo do Simba. Alguns críticos até questionam essa presença tão forte, mas há uma lição muito importante nisso. Até disseram que, na verdade, o papel principal deveria ser da mãe de Simba, a Sarabi, porque no filme o rei morre e o filho Simba precisa viver sem a principal referência de uma criança, além da mãe, que é o pai. O que mais me chamou a atenção é que tanto no filme quanto no mundo da criança, quando o pai vai embora,
a criança se sente culpada. Ela acha que a culpa do pai ter ido embora é dela e se sente rejeitada, mesmo que ninguém diga isso para ela. A criança vai guardando um sentimento de rejeição porque o pai foi embora e ela acha que o pai a abandonou. Para ela, o pai a abandonou. E isso é muito simples a gente pensar nisso. Quantos de vocês, como pais, que tinham pais que se separaram na infância ou que não foram assumidos pelos pais e não se sentiram rejeitados? Quantos? Quantos? E muitas vezes culpados pela ausência do pai, pelo pai ter ido embora. No Brasil, milhões de crianças não têm o nome dos pais na certidão de nascimento. Milhões de pais separados são pouco presentes na criação e pais que estão presentes não fazem parte do processo de criação do filho. E isso é um problema gigante, isso causa consequências gigantes. E esse é um tema polêmico, mas como minha missão é justamente apresentar o impacto na vida da criança, sim, a falta do pai, da figura paterna ou masculina para a criança traz imensos prejuízos para a vida dela. Então, se você é pai e está assistindo esse vídeo, eu vou te contar agora, de uma forma rápida, o perigo de você marcar, de buscar a criança e não ir, de não levar a sério os compromissos que você faz com a criança, as promessas, de não cumprir as promessas que você faz, de não haver um consenso com a mãe sobre a criação dos filhos e ver a criança muito pouco, não participar ativamente, né, com essa frequência necessária na vida e na criação da criança. Primeiro, a rejeição que a criança sente, no cérebro dela, a dor da rejeição é como se fosse uma dor física. Dói como uma dor física, isso deixa um registro muito forte. Participar ativamente não é pagar a pensão e ver a criança no final de semana que der, né? Dependendo do mês, qual final de semana que você vai lá ver a criança. Na verdade, participar ativamente, ser pai ativo é formar vínculos, é participar no dia a dia, conversar, saber qual a forma que a criança está sendo educada e criada para aplicar princípios quando a criança estiver com você. Como exatamente a criança está se sentindo no dia a dia, você sabe? Quais os dilemas que ela está passando e que você pode ajudá-la a enfrentar? Você sabe responder isso? Olha só, meu pai morreu quando eu tinha 4 anos e meio. Crescer sem o pai me fazia chorar muito nos preparativos, nas festas de comemoração dos pais na escola. Houveram situações em que eu precisei ir para casa por causa do quanto eu chorava, sentindo ali a ausência do meu pai. Agora pensa, pai me lembrava a ausência e muitas vezes eu não conseguia nem chamar Deus de pai ou relacionar Deus como pai, porque na minha lembrança, a minha lembrança de que eu não tinha lembrança do que era ter um pai. Eu quero te lembrar da referência que você, pai, é na vida dessa criança. A referência do pai, a referência masculina, ela interfere, ou seja, ela constrói positivamente a personalidade da criança. Você precisa se preocupar com isso. Você precisa fazer parte do dia a dia dessa criança para que vínculo se estabeleça. Os vínculos são essenciais, são imprescindíveis na construção dessa criança como pessoa, quem ela será como pessoa. Ela precisa dessa intervenção, desse dia a dia, dessa formação de vínculo de você, pai. Então você precisa levar isso muito a sério. A criança que não tem esses vínculos estabelecidos, isso é caracterizado como negligência. E negligência, ela é um crime contra a criança. E isso está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Por causa dos males, dos tantos prejuízos que você vai deixar na vida dessa criança. Então leve isso a sério. Mesmo que você não more com a criança, você, pai, zele por formar vínculos saudáveis, por participar da criação, do dia a dia dessa criança. É assim que ela vai se ver como criança. A terceira lição é essa que me chamou muito a atenção, é quando o Simba erra e quando ele desobedece o pai.
e o pai vai ensiná-lo, vai corrigi-lo. Primeiro, é a hora que Simba está tentando atacar e rugir para o camaleãozinho e nada acontece. Então, Mufasa chega com paciência e o ensina. Na hora de aprender, quanto mais afetividade, mais emoção a criança sente, e quanto mais emoção, mais facilmente ela vai aprender. Porque quanto mais emoção, mais aprendizado. Olha, então esqueça de que ensinar gritando, xingando e sem paciência que vai resolver alguma coisa. A dor é muito grande, né? Pode gerar um efeito contrário aí. Outra hora é a hora que Simba vai no cemitério dos elefantes. Ele vai quebrando uma regra dos pais, quando o pai estabeleceu um limite. No filme, depois do susto e o apuro que Simba passa, Mufasa, o leão pai, começa a corrigir Simba e faz isso melhor do que muitos pais. Primeiro, o limite fica muito claro. Até onde o Simba pode ir, fica muito claro para ele, e esse limite determina não só até onde o leãozinho pode ir, mas até onde as hienas podem chegar. O que é ameaçador para ele, as hienas, até onde elas podem chegar. E que se ele está no território das hienas, elas têm total liberdade para atacá-lo. Por fim, Simba desobedece. Pronto. Corre perigo e seu pai diz que precisa ensinar uma lição a sós para ele. Olha que interessante. Ele pede para Nala, a amiguinha de Simba, e Zazu, o pássaro, se retirarem e voltarem para casa. E aí ele vai falar, pessoalmente, ele vai estabelecer uma disciplina, um ensinamento, pessoalmente com o leãozinho. E às vezes a gente expõe a criança. Aqui não, aqui o leão pede para eles saírem, ele fala de uma forma simples, o que Simba fez e as consequências que isso trouxe para Simba. Simba, estou decepcionado com você. Eu sei. Poderia ter morrido. Acabou me desobedecendo. E o pior, pôs Nala em perigo. E o que de pior poderia ter acontecido? Ele explica o porquê do limite. E por que limite é um limite? É interessante, né? Aqui se fala de limite, de correção, de firmeza e mesmo assim um momento absurdo de afetividade. Olha só, isso já resolveria grande parte de dores e receio de pais e mães que me procuram perguntando como ser mais firme, como fazer para a criança obedecer. A gente acha que não pode estabelecer afetividade no momento da disciplina. Mufasa ainda diz o perigo que Simba correu. Ele mostra que a consequência da desobediência dele foi além da curiosidade dele de ver aquele cemitério, né? E mesmo assim, aquilo se torna um momento afetivo. Tudo ficou muito claro e isso é muito importante. Muitos pais, tentando ser firmes, acabam sendo agressivos. Na verdade, não falam de uma forma clara. Não fica claro para a criança o que está errado e com certeza a criança repetirá aquilo e será um ciclo vicioso. A criança precisa obedecer, mas se não estiver claro para ela, não vai adiantar nada os seus ensinamentos. É necessário falar a língua da criança da forma que ela entende. E algo legal dessa parte também é que assim que Simba se desculpa pelo que fez, há um momento de intensa afetividade, em que seu pai conta uma história para ele. Olha aí a história de novo. Uma história que Simba vai carregar com ele para o resto da vida, que deixa um registro na memória dele, até na vida adulta. E aqui eu já não posso deixar de associar ao poder que a contação de histórias tem na vida da criança em todas as áreas e em todas as fases da vida dela. A história deve fazer parte da vida da criança como uma ferramenta no processo de criação, para que essa criação seja saudável, eficaz, e sobre isso tem vídeo lá no meu canal, depois você confere, né, por que você deve contar história para a criança todos os dias, é o nome desse vídeo, confere lá. E a quarta lição é o que você fala para a criança determina a forma que ela age diante das situações. E o filme mostra isso de uma forma positiva e de uma forma negativa também. Na ausência do pai, outras referências se apresentam para Simba. Olha só como isso é importante. Como o tio dele. Na hora em que o seu pai morre, o tio
culpa, né, o Simba pela morte do pai. E ele toma aquilo como uma verdade e carrega essa culpa para o resto da vida. Aí quando ele vai descobrir a verdade. Cuidado com o que você diz para a criança. Há um grande perigo sobre o que você diz para a criança. Porque para você pode não causar nenhum efeito, mas para a criança vai causar sim. O perigo das coisas negativas que você diz à criança, como ela leva isso para a vida inteira. Existem adultos traumatizados aqui, eu sei disso, que se sentem culpados por várias situações na infância e até se sentem deprimidos. Isso acarreta diversos prejuízos em todas as áreas da vida, mas que na verdade não são culpados de nada, porque ouviram expressões que trouxeram culpas. Então tome cuidado sobre aquilo que você diz para a criança. A parte do filme em que as falas são lembradas de forma positiva são as partes em que Simba precisa de coragem e ele se lembra de algo positivo que foi dito para ele, né, lá na infância, e que é idêntico também como nas partes negativas. Tudo que você diz para a criança tem tanto efeito em sua vida que vão determinar a forma em que ela vai tomar decisões ou que ela vai agir diante de situações, até porque nem sempre você vai estar lá para socorrê-la. É necessário deixar a criança ter autonomia de uma forma saudável, parar de superproteger a criança. Tem uma frase que eu gosto muito, que toda ajuda desnecessária é prejudicial. E isso é quando você atende a criança na sua necessidade, principalmente quando ela é bebê. Você atende ela, você supre a necessidade dela, mas você continua mais tempo do que necessário carregando ela. Então já passou daquilo que seria construtivo para a criança. Você está passando dos limites. E mesmo quando o leãozinho está longe da família, a sua essência não é tirada. Na célula dele há um DNA de realeza. Ele só não tem consciência disso pelo sentimento de culpa que ele carrega. A consciência de quem ele é, do que pode fazer, até o dia em que Simba cresceu e ouviu o capelão da tribo dizer que a imagem do seu pai, do rei, está refletida em você. E tudo que seu pai já disse, os elogios, tudo tem um efeito que se transforma em encorajamento na vida desse leãozinho. Você é bem mais forte do que pensa que é, e essa frase do seu pai o impulsiona a enfrentar o seu passado e suas amarguras e a agir em favor do seu futuro. Você já disse isso para a criança? E a quinta e última lição é quando Simba e Timão estão conversando e falam que enfrentar o passado pode ser doloroso. Aqui eu quero te levar a pensar, daqui 5, 10, 20 anos, como você verá os dias de hoje? De acordo com a forma como você age hoje, você verá de uma forma positiva ou com arrependimentos? Será que você vai se arrepender por não ter buscado conhecimento para criar e educar a criança enquanto você podia? Aquele passeio que você sempre promete e não cumpre? Aqueles momentos de afetividade que você sempre sai fora, sempre se esquiva? A criança apenas reage aos estímulos que recebe. Então, não apenas ache que esses estímulos são positivos, mas tenha certeza que eles são positivos. Não ache que você está no caminho certo. Tenha certeza. Isso é importante, isso é saudável para a criança. A criação perfeita não existe. Existem pais preocupados em ter as atitudes certas e como essas atitudes se refletem e se refletirão na vida adulta dos seus filhos. Por isso, se empenham na busca por informações, para agir da forma adequada. Existem pais que entendem a necessidade de desconstruir muitas coisas que foram construídas na vida, desconstruções diárias sobre o que nos foi ensinado. E o que eu costumo dizer é que do que adianta olhar a receita depois que o bolo queimou, ou que solou, ou que deu errado, e que na verdade nós precisamos até como fazer esse bolo da forma certa. Nós pesquisamos, mas nós não pesquisamos e acabamos errando ao achar que não precisamos buscar informações para criar os nossos filhos. Isso a gente precisa se atentar. A trajetória
nem sempre será da forma que planejamos ou que queremos. Para isso, foquemos no que temos controle. Coisas ruins acontecem e não há nada que podemos fazer. Então, para isso, Hakuna Matata. Bom, e para terminar, se você gostou desse formato de vídeo, curta esse vídeo aí, compartilhe, é muito importante essa sua curtida. Se inscreva nesse canal, comente aí o que eu falei aqui, o que faz você refletir, qual parte desses comentários, dos nossos comentários, dessa live, o que faz você refletir e o que te chamou a atenção, tá? Um beijo no coração e até a semana que vem.